Seja bem-vindo a um novo episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Esta semana olhamos o mundo e os efeitos do choque desencadeados, uma vez mais, por Donald Trump. A Europa, diz o cronista do Expresso, começa finalmente a mexer-se para o enfrentar. Já nos vai explicar tudo dentro de momentos. Eu sou a Paula Santos. Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar. Olá, Miguel. Olá, Paula. Um ano depois da posse de Trump, podemos dizer que na Europa os Estados Unidos têm cada vez menos expectativas positivas e não faltam críticas dos supostos aliados. E isto é fruto de vários momentos que subiram de tom agora com a questão da Groenlândia. O primeiro-ministro do Canadá assumiu mesmo o fim de uma ordem mundial. Estamos perante dias complexos. Como é que chegámos aqui? Estamos aqui porque a loucura do homem é incontrolável. E como não é controlada, ele acorda todos os dias a pensar o que é que eu hoje vou dizer, o que é que eu hoje vou fazer para tornar o mundo mais instável. A gota d'água que encheu o copo foi a questão da Groenlândia, porque qualquer dos argumentos de Trump, exceto o argumento de ele querer apropriar-se das terras raras da Groenlândia, que não é legítimo, qualquer dos outros, que a Groenlândia é uma zona estratégica de passagem de navegação entre o Atlântico e o Pacífico com o degelo, e que a Groenlândia também é uma zona extremamente importante para a segurança dos Estados Unidos, porque ali podem detectar um lançamento de mísseis russos que porventura se dirijam aos Estados Unidos. Tudo isso pode ser conseguido dentro do quadro da NATO e dentro do quadro de uma cooperação entre os Estados Unidos e a Dinamarca, que já o houve. Os Estados Unidos já tiveram variadíssimas bases na Groenlândia que depois decidiram fechar. E, portanto, isso mostra até que ponto os argumentos de Trump são falsos. Aliás, tão falsos que ele, ao falar quarta-feira em Davos sobre a questão da Groenlândia, e sempre repetindo que era indispensável, confundiu 3 vezes a Groenlândia com a Islândia, o que a mim não me admira muito, porque o mapa mundo para ele deve ser uma coisa complicada. Mas, em todo caso, quando alguém diz que este pedaço de gelo, como ele diz, é essencial para a nossa segurança, o mínimo é saber onde é que fica o pedaço de gelo. A primeira-ministra da Dinamarca, um bocadinho na sequência até daquilo que o Miguel está a dizer, lembro eu, disse que qualquer assunto político pode ser discutido com os Estados Unidos, mas a soberania é que não pode ser negociada. No entanto, após reunião com o secretário-geral da NATO, Trump continua a falar num princípio de acordo para a aquisição, ou lá o que quer que isso seja, não é? Portanto, estamos aqui a falar de uma conversa que na realidade não é uma conversa. Paula, a reunião a sós com o Marco Rutte, o secretário-geral da NATO, não é para ser levado a sério, porque Marco Rutte é um serventuário de Trump. Ele é autenticamente o capacho do presidente americano. Portanto, que ele fiquem os dois muito contentes com o que acordaram na reunião, não quer dizer que isso seja aceitável pela Dinamarca, pela Groenlândia e pelos europeus. Não quer dizer absolutamente nada. Uma das coisas que está em causa, e neste momento está em causa o futuro da NATO, atenção, quem o pôs em causa foi Trump, não só com a questão da Groenlândia, como agora também com a questão da formação de um Conselho da Paz, para o qual já convidou 50 países, e que toda a gente percebe que é uma tentativa de tirar importância às Nações Unidas e fazer umas Nações Unidas paralelas, presididas por ele, Donald Trump, e ao serviço da política externa dele, Donald Trump. Portanto, o secretário-geral da NATO, neste momento, conta muito pouco, sobretudo para os europeus, e não é uma pessoa confiável. Trump descarta nesta altura, mas a verdade é que ele vai dizendo alguma coisa e o seu contrário a seguir. Mas nas últimas horas, descartou. Paulo, isso Sim. depende se ele já tomou o remédio ou não, porque ele de 3 vezes ao dia ele tem que tomar o calmante. Se ele não tomou, ele diz um disparate, mas a seguir alguém lhe dá o calmante e ele volta atrás. Bem, a verdade é que concretamente ele descartou agora o uso da força militar para conquistar a Groenlândia, mas não desiste da intenção de vir a dominar a região. Como é que isto pode desenrolar daqui para a frente, se é que podemos fazer previsões? Bom, eu penso que agora a abordagem dele é mais comercial, quer dizer, ele quer comprar a Groenlândia, assim como no passado os Estados Até Unidos já pôs um compraram preço, o não Alasca. é? Pois, compraram o Alasca ou compraram o Louisiana aos franceses, quer dizer,
É isso. Agora, se essa Groenlândia não quiser ser vendida, eu não sei o que é que o Sr. Donald Trump pensa fazer. Mas há uma coisa que é importante, eu digo isso no meu texto, é que durante meses nós tivemos sempre, nós europeus, ocidentais, eu incluo aqui o Canadá, a Austrália, países da América do Sul, tivemos sempre a recuar perante as investidas completamente erráticas e loucas e ameaçadoras do presidente dos Estados Unidos. E no momento em que se resolve resistir a elas, ele recua. É aquela coisa que aquela alcunha que foi posta por um jornalista americano, que é o taco, Trump always chickens out. O Trump acaba sempre por recuar, não é sempre. E ele recua quando vê uma força à frente dele, como recuou com o Irão. Agora, quando os países são fracos, quando se acobardam, ou quando resolvem fazer como o secretário-geral da NATO, que é abanar a cabeça, abanar a cauda e abanar a cabeça ao presidente Trump, aí ele não recua, porque isso é típico do seu comportamento. É um homem forte com os fracos e fraco com os fortes. Já vamos falar um bocadinho mais sobre essa ideia de recuo ou não recuo perante as lideranças europeias. Eu já o quero ouvir sobre isso. Entretanto, perguntava-lhe, olhando para a história deste ano de mandato de Trump, não faltam momentos marcantes e o Miguel enumera isso no seu texto no Expresso esta semana. A começar logo pelos primeiros discursos do presidente, que na sua leitura já eram claros e deixavam antecipar o que aí vinha. Eu acho que eu já disse aqui neste podcast uma vez que fiquei muito admirado por, aí um mês antes de Trump tomar posse, quando já tinha sido eleito, de ver o Presidente do Conselho Europeu, o nosso António Costa, dizer que não sabia muito bem o que é que o Trump queria, que era preciso esperar para ver o que é que ia ser a política externa dele. Quer dizer, neste momento temos o António Costa a dizer já o óbvio, como diz a van der Leyen, que a soberania dos Estados não se discute, o recurso à força não é argumento, etc. Quer dizer, quando tudo isso já era tão previsível, mas tão previsível, que não só era o mesmo Trump que tinha alargado o poder há 4 anos atrás, mas uma versão em pior, porque ele vinha ressentido, vinha ressabiado, insistia que lhe tinham roubado a reeleição contra Joe Biden, que era um ser vingativo, à solta, com ideias expansionistas, com ideias de ficar para a história, acrescentando território aos Estados Unidos e fazendo o MAGA consistir essencialmente em os Estados Unidos se apoderarem de energia e de matérias-primas de países alheios. Seja como for, a diplomacia deu-lhe uma oportunidade de mostrar que podia ser outro caminho, não é? E Acho, agora está a perceber que não foi. isso é evidente, quer dizer, isso é evidente e eu acho que esta história de ele ter ameaçado os 8 países europeus que fizeram exercícios militares na Groenlândia com novas tarifas adicionais e que quem não apoiasse a sua política externa na Groenlândia era carregado com mais 10% de tarifas, que é uma coisa inimaginável, quer dizer, nunca se viu um país querer obrigar os outros a seguir a sua política externa, mas o recuo que aparentemente fez em Davos anteontem na aplicação de tarifas a esses países significa que não só ele percebeu que ia enfrentar uma Europa unida, excepcionalmente unida e unânime, incluindo os polacos, grandes aliados dos Estados Unidos, mas que também internamente nos Estados Unidos as sondagens mostram que uma maioria clara de americanos não consegue entender nem aceitar esta utilização que ele faz relativamente aos países aliados. Finalmente, o terceiro elemento que foi decisivo para o obrigar a recuar foi o comportamento da Bolsa Americana. A Bolsa Americana, perante a iminência de uma guerra comercial total entre a Europa e os Estados Unidos, entrou em queda rapidamente. E esses 3 fatores fizeram recuar Trump. Agora, aquilo que está no meu texto e que foi escrito essencialmente antes do discurso dele em Davos, e que eu reitero aqui, é que quando se conseguem os países unir numa frente comum, é possível parar este tirano, como já foi possível parar outros no passado. E a Europa, do ponto de vista comercial, económico, é um mercado comum de 600 milhões de pessoas. Não ter comércio com a Europa é uma coisa muito má para os países ser excluídos das relações com a Europa. Do ponto de vista da defesa, falamos muitas vezes em que é preciso subir os orçamentos de defesa e tal. A Europa tem 3 vezes as forças terrestres convencionais que tem, por exemplo, a Rússia. Do ponto de vista financeiro, a Europa tem reservas de dinheiro que lhe dão para fazer gastos que podem ser, não têm que ser necessariamente com a defesa, podem ser, por exemplo, para segurar o Estado Social Europeu.
Agora, tudo isso implica que haja uma frente unida dos europeus e que haja, sobretudo, uma diversificação de mercados alternativos. Se os Estados Unidos estão a fechar o seu mercado às importações europeias através das tarifas, a Europa tem que se virar para outros mercados. Eu saúdo o acordo que já foi feito com o Mercosul, espero que ele seja confirmado pelos parlamentos nacionais. E vai demorar algum Saúdo, tempo, não é? Até porque agora houve o sim, recurso ao Tribunal de Justiça Europeu para comparar legislações e saber se pode ser aplicado. Ainda vai demorar. é uma treta, claro, mas ainda vai demorar, mas tem que ser. A iminência de um acordo com a Índia, que é um mercado de 1,1 bilhão de pessoas, também é importantíssima, com o Canadá, com a Austrália, com os países que praticamente todos foram hostilizados por Trump e todos estão disponíveis neste momento, a China incluída, vou repetir, a China incluída, para se aliarem à Europa e resistirem àquilo que é um movimento de um ditador, um Calígula moderno. Já respondeu à pergunta que eu lhe ia fazer, que era justamente sobre as lideranças europeias e o papel, seguindo os passos do acordo Mercosul, o que se podia fazer mais. Na realidade, existe caminho, existem cenários possíveis. Acha que finalmente as lideranças europeias perceberam que o caminho não pode ser o de olhar para os Estados Unidos como o anterior aliado a que se habituaram? Eu acho que sim, eu espero que sim, a Paula, como sabe, eu ando a escrever isso há um ano, praticamente, e a desejar que isso acontecesse há um ano. Acho que chegaram a essa conclusão, acabou-se a política de apaziguamento, porque o homem, de facto, é de tal maneira louco, incontrolável e tirânico nos seus desejos, que perceberam, como dizia o primeiro-ministro belga, que não vale a pena continuar a insistir no apaziguamento. Não vale a pena, quer dizer, uma coisa é sermos aliados felizes, outra coisa é sermos escravos miseráveis, como disse o primeiro-ministro belga. Já aqui falou o Miguel no Conceito de Paz, que Trump lançou, justamente com o apoio de figuras, neste caso sublinho eu, de Orban, Milei, Lukashenko, e há mais países que vão obviamente aderir a este acordo, embora não propriamente os países europeus, aqueles Mas de a quem Arábia têm estado Saudita, Israel, por aí sim. Que planos é que são estes? O Miguel acha que isto obviamente é para criar uma entidade que se sobrepõe às Nações Unidas, mas a verdade é que as Nações Unidas não têm conseguido afirmar-se neste cenário. não têm conseguido afirmar-se porque não conseguem, cada vez que um dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança boicota as decisões das Nações Unidas. Não é apenas isso que os Estados Unidos fazem com Trump, mas também cortaram o financiamento às Nações Unidas e às agências das Nações Unidas. E, portanto, aquilo que Trump quer é fazer uma organização paralela. E aquilo que me deixa verdadeiramente siderado, envergonhado mesmo, envergonhado, é que o nosso Ministro dos Estrangeiros diga muito contente que também fomos convidados e que ele está a ponderar o convite. Está em conversas com outros 8 países para saber qual é a posição de Portugal, quando já tivemos vários países a recusar o convite, vários países nórdicos, e quando é evidente que não se pode defender as Nações Unidas e defender o órgão privado de política externa de Donald Trump, uma espécie de conselho de administração em que ele presidirá, assim como a mesma coisa em relação a Israel. Eu acho inacreditável como é que a política externa portuguesa, a mim, não para de me envergonhar, semana após semana, semana após semana. Nós somos, tal como Marco Ruta, nós somos um capaz de alguns países como Angola, Israel, os Estados Unidos, é isso que é a nossa política externa. Não É lhe preciso. parece que neste caso, se calhar, o que quer fazer o ministro é alinhar-se com aquilo que são as designações de Ah, Bruxelas? Não estou a dizer que é um ah, bom caminho, estou a perguntar. Paulo, mas tem que se alinhar com o quê? Ele está sempre a aninhar-se no colo de alguém, não é alinhar-se. Ele aninha-se em todos os colinhos que lhe dão, para não ter que tomar uma posição de política externa. É típico deste governo. Não é exclusivo deste governo, mas é típico. Luís Montenegro não faz a mais pequena ideia do que é que seja política externa. A mais pequena ideia. Não tem uma única ideia sobre o que é qualquer dossiê de política externa. E o seu ministro dos Estrangeiros, que é um bocadinho mais culto do que Luís Montenegro, tinha a obrigação de ter, está sempre à procura de respaldo. Nunca é capaz de estar à frente. Compare-se com a política externa da Espanha, por exemplo, que não tem medo, nem pudor, de ter posições próprias, posições que são corretas, quer em relação a Israel, quer a gastar 5% na defesa, tudo isso. Portugal não, Portugal é sempre comigo o miúdo vai sempre para trás, né? Mas é engraçado se nós olharmos para o discurso que o primeiro-ministro do Canadá fez em Davos, um discurso brilhante, quando ele diz às grandes potências que hoje em dia querem fazer o quero, posso e mando, às potências médias como o Canadá, que não sabem onde é que se situam,
Eu acrescentaria às pequenas potências como Portugal, não são potências, mas o único valor em termos de política externa é serem coerentes e terem posições adequadas e certas e justas. Não é o nosso caso. Neste mapa mundo já percorremos a rota dos planos mundiais decididos, determinados por Trump. É tempo de olharmos mais de perto para o que marca a atualidade política caseira no improviso. António José Seguro e André Ventura passaram à segunda volta das eleições presidenciais, que vão escolher o sucessor de Marcelo no dia 8 de fevereiro. Vamos, Miguel, às suas notas sobre os resultados. Comecemos pela votação maioritária em Seguro e Ventura. Não foi uma surpresa, digo eu, tendo em conta o que antecipavam as sondagens. Não, em relação a André Ventura não foi com certeza uma surpresa. Em relação a António José Seguro, nos últimos 15 dias, as sondagens indicavam-no claramente como alguém que já tinha também garantido a passagem. Houve ali um momento de eventual perturbação na linha das sondagens em relação a João Coutrinho, mas a história da acusação de assédio sexual mostra, e quando eu digo mostra, foi um estudo de opinião que já foi feito, um estudo que já foi feito por alguém da Universidade de Coimbra, que na última semana de campanha houve uma grande deserção do voto feminino que passou de João Coutrinho para António José Seguro. Portanto, essa ligeira incógnita que ainda podia haver se era André Ventura que passava ou se era João Coutrinho que passava, desfez-se durante essa semana, inclusivamente à boca das urnas, no próprio dia da eleição. O que Enquanto confirma que, que a última semana de campanha de Coutrinho não foi de facto bem sucedida, não é? não, foi desastrosa, quer dizer, esse episódio, cuja responsabilidade de ter aparecido não pode ser assacada, juntou-se depois os disparates que ele foi dizendo sobre o André Ventura e qual seria a sua posição na segunda volta, que aliás depois confirmou na noite das eleições, quando disse que não tomava posição na segunda volta, entre André Ventura, que é um tipo que quer declaradamente, afirmam, acabar com o sistema, e o sistema é o sistema democrático, e outra pessoa que, digamos assim, não faz mal a uma mosca, que é António José Seguro, nem eu, nem o Luís Montenegro sabem onde é que se hão de situar. Eu acho isto absolutamente extraordinário. Como é que alguém que se candidata a Presidente da República e que sabe que em caso de ser eleito tem que respeitar a Constituição da República Portuguesa, pode dizer, uma vez vencido, que não sabe se irá votar ou não em alguém que quer destruir essa Constituição e esse regime? Eu acho isto extraordinário e acho que João Coutinho fica grande só Deus tiros nos pés, sucessivos. O Almirante também, que não, enfim, que não passou à segunda volta, também não decidiu ainda, pelo menos naquela noite não quis dizer e não voltou a falar, não decidiu ainda se endossa, como se costuma dizer, aquilo que são os seus apoiantes e os seus apoios no outro candidato. Estranha isso? Não estranho tanto como no caso de João Coutinho e Luís Montenegro. Vamos lá ver. Luís Montenegro é o líder de um partido, João Coutinho já foi líder de um partido, são pessoas, portanto, cujas posições políticas é suposto serem claras em cada momento, enquanto que o Almirante Gouveia e Melo é um homem que acabou de chegar à política e que manifestamente, e como se viu, não é o seu terreno de eleição. Olhemos mais de perto então para a decisão de Luís Montenegro de se permanecer neutral numa segunda volta e permanecer o PSD, mantê-lo neutral. Para si foi um erro. É assim, as pessoas podem. Eu não, Paulo, eu não sou analista político, eu sou comentador político. Há uma diferença. O Faz uma analista não. análise na sua perspectiva, isso é que nos interessa aqui. Não, eu dou a minha opinião, por isso é que eu me considero um comentador. Os analistas normalmente são tratados como politólogos, que é uma coisa que eu nunca percebi bem o que era, mas eles não dão a sua opinião, eles discutem cenários. No cenário eventualmente mais favorável ou mais adequado àquilo que é um governo que está entalado entre uma extrema-direita e um partido socialista, talvez Luís Montenegro tenha tomado uma atitude compreensível. Na minha opinião, como comentador, eu não consigo perceber que o presidente de um partido que se chama social-democrata não saiba escolher entre um social-democrata tão brando e neutro como António José Seguro e alguém que é um companhão do UT, por exemplo, dos grupos fascistas e neonazis que agora foram desmantelados. Não estou a dizer que, atenção, que André Ventura esteja ligado a eles. Estou a dizer que há membros dessas organizações que manifestamente são chegados ao Chega, passo o pleonasmo, e são, não direi uma vanguarda armada do Chega, porque acredito que o Chega não tem, mas há zonas ali de colisão
de sobreposição entre uma e outra coisa. Independentemente de quem ganha as eleições e, sobretudo, do resultado de André Ventura, imaginemos que, em caso de cenário que ganhe António José Seguro, há quem olhe também para aquilo que será a conquista de votos de Ventura como uma ameaça para a liderança da direita, e nomeadamente para Luís Montenegro. Se calhar ainda é um pouco cedo para se fazer esse tipo de análise, mas acha que se pode começar a pensar nessa perspectiva? Pode-se começar, se nós olharmos para os exemplos comparados do resto da Europa, cada vez que a direita moderada não cedeu firmemente à extrema-direita, acabou engolida por ela. Luís Montenegro começou por dizer não é não em relação ao Chega, tal como João Coutinho também fez. E agora, consistentemente, vem recuando. E, de facto, a sua atitude, o seu posicionamento é de não tomar partido entre o Chega e o Partido Socialista, porque entende que, sendo minoritário, umas vezes vai precisar do apoio de uns, outra vez vai É a precisar do questão da apoio de outros. governabilidade, não é? É a questão da governabilidade. Agora, eu não sei se uma governabilidade está despida de princípios firmes e rigorosos naquilo que é essencial, tenha grande futuro. Começámos com Trump, terminamos na política caseira e assim concluímos mais um episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. A sonorização e edição está a cargo do João Martins. Para a semana voltamos a olhar a atualidade em 2 palcos. Primeiro, no Festival de Podcasts no dia 27, que os leitores do Expresso e ouvintes do podcast vão poder acompanhar, e depois aqui no nosso tradicional palco, onde voltamos então a olhar para o que marca os nossos dias.